Boa tarde a todos, sejam bem-vindos àquela que será a quarta jornada da Volta ao Algarve virtual. Estamos com imagens do final do contrarrelógio de ontem, onde Geraint Thomas bateu Yves Lamparte e Gianni Moscon, subindo à liderança da prova, por troca com Primož Roglic, que fechou, como estamos a ver nas imagens, apenas em quarto lugar. Temos este trio na luta pela vitória. Geraint Thomas, Primož Roglic e Richie Porte. Hoje não será dia para decidir-se estas contas da geral, será dia para uma chegada previsivelmente ao sprint, com Pascal Ackermann a partir como favorito, Mike Dunnison, Laporte e Yves Lamparte também como homens a ter em conta, não esquecendo Nasser Boani, Michael Morkov, que fechou em segundo na primeira chegada, Florian Senechal, Sabatini e quem sabe alguma surpresa se houver alguma queda no final, alguma Bordeaux, nunca se sabe. Vamos então à etapa. Este que é um formato apoiado pela Saltar Trilhos, pela Maneta Sport e pela Texarage, e claro, por ti. Contamos com os teus comentários, com as tuas perguntas, num dia em que teremos um convidado para nos falar um pouco mais do pelotão português na atualidade. Ele que entrará em direto connosco dentro de momentos. Hoje então temos 193 km e 700 metros, com a chegada a Tavira. Uma chegada que foi conquistada por Sisbol no ano passado. Ele que bateu Sacha Modou e Fabio Jacobsen, o ciclista neerlandês da Deceuninck, que ainda recupera de uma lesão gravíssima. Uma queda provocada por Dylan Groenewegen, que venceu aqui a chegada a Tavira em 2019 e 2018. Estamos aqui com as primeiras imagens do pelotão, primeiras tentativas já de fuga. Pelotão que está a posicionar-se nos primeiros lugares. Hoje não é um dia bom para muita gente, como estamos aqui a ver. Geraint Thomas com muitas más sensações. Ben Hermans, idem aspas, Richie Porte num bom dia. Pedro Andrade, assim. Miguel Salgueiro também não está num bom dia. Ele que na vida real estará amanhã nos campeonatos nacionais de ciclocross. E Ruben Guerreiro também a não estar no melhor dos seus dias. Portanto, se dúvidas houvesse, este é um dia mesmo para os sprints, porque a equipa do ciclismo 24x24 não conseguirá a partida mexer com aquilo que será o desenrolar da corrida. Aqui vendo as primeiras tentativas de fuga, os primeiros posicionamentos. Pedro Andrade ficará a cargo do Richie Porte, proteger o Richie Porte. Carlos Salgueiro ficará com Geraint Thomas. Garantindo já mais de 5 minutos. Ruben Guerreiro 2 minutos e 34. A escolha hoje terá que recair para se calhar Ben Hermans. Ben Hermans será aqui o ciclista assim. E portanto temos aqui a Mortágua com Joaquim Silva a comandar o pelotão. Um pelotão compacto e que tem na frente da corrida, vamos ver quem será os homens em fuga. Os ciclistas estão a subir, este é um terreno algo irregular, como sempre na Algarvia. Penso que estamos com imagens. A moto ainda não está na fuga. Vamos tentar ir ao encontro da fuga. Popular Boa Vista a tentar anular a fuga. Vamos ver quem é que está na fuga. César Martins Gil, Oscar Pellegrini e ainda Martin, um dos ciclistas da Euskaltel Euskadi, Gotson Martin. Um trio que à partida não é perigoso. O pelotão não está a deixar muita margem.
César Martins Gil, que é segundo na montanha. Hoje teremos aqui duas contagens de quarta categoria. Bernardo Saavedra tentar se ir lá atrás, mas prontamente anuados pela LA. Emanuel Duarte, um dos bons talentos do ciclismo nacional desta nova geração. Vamos ver se a fuga consegue realmente marcar posição, se não há mais ataques. Um homem da LA, no caso do dorsal 191, Bruno Silva, a sair com um dos homens da Oliveirense, Fábio Costa, ainda com um dos protagonistas das primeiras jornadas, o dorsal 157, Daniel Silva, e um dos homens da Mortágua, neste caso o dorsal 162, João Barbosa. Mortágua que tem em Daniel Freitas uma possível aposta para hoje, porque não? Parece que é agora que temos a fuga do dia. Será? Vamos ver como é que o pelotão... Ui, mais homens a sair. E é a Jumbo Visma, através de Janssen, que entra ao trabalho. Portanto, o pelotão não está pelos ajustes. Esta fuga não está para sair. Ricardo Mestre tenta aqui acelerar o pelotão. Apesar de estarmos numa volta virtual, é assim que as fugas se sucedem. Muitas vezes o início da corrida é exatamente como estamos a ver, demora muito tempo até a fuga do dia se formar realmente. Saavedra sai com o Alejandro Marque, mais uma movimentação aqui no pelotão. Godson Martin a ficar para trás, a não ter forças para seguir com o homem da Mortágua, com o dorsal 164, Gaspar Gonçalves. Gaspar Gonçalves tenta alcançar aqui Pelegri da Feirense e ainda César Martins Gil do Tavira. Vamos então ver. Mais homens. A Jumbo Visma parece que está a deixar estes homens seguir. Angulo substitui, assim dizendo, Martin, Godson Martin. Estamos a passar por um sprint intermédio. Um sprint que foi ganho por Gaspar Gonçalves, César Martins em segundo, Oscar Pelegri em terceiro. Somam 6, 4 e 2 pontos com bonificações agregadas. Pronto, e é a fuga do dia. Vai ser estes 7 homens a formarem a fuga. Nós vamos manter aqui o nosso foco. Vamos ver aqui até que ponto eles se juntam e cooperam. Numa altura em que faltam 145 km para o fim, já estão percorridos cerca de 50 km, estamos a 45 km da primeira contagem de montanha do dia. Serão é um pequeno topo, como podemos estar aqui a ver, ao quilómetro 94. A fuga já se juntou. Vamos aqui a tentar ver através da moto. A moto hoje não está na frente. Vamos então aqui acompanhar a fuga, numa altura em que vamos retomar um pouco da emissão de ontem. Ontem estivemos a falar um pouco do crescente sucesso da Volta ao Algarve. Volta ao Algarve que este ano, quando for para a estada em maio, terá a sua edição 47, uma história que começou nos anos 60 com um par de edições, mas que foi em 1977 que deu o ponto de viragem, com edições regulares a partir desse ano. Essa edição foi conquistada por Belmiro Silva, ele que viria a tornar-se o recordista de vitórias. Venceu também em 1981 e 1984. Nos anos 90, Joaquim Gomes e Vítor Gamito venceram a prova. E em 97, um dos outros recordistas da prova
viria a vencer. Estamos a falar de Cândido Barbosa. Cândido Barbosa, que é o que detém atualmente e na história mais pódios finais. Tem 6 pódios finais e tem ainda o maior número de vitórias em etapa, 16. Nos anos 2000, Cândido Barbosa voltou a vencer a prova em 2002. Foy Landis venceu em 2004. Hugo Sabida em 2005. João Cabreira em 2006 foi o último português a vencer a prova. Alessandro Petacchi venceu em 2007. Stines de Volver, um classicómetro, venceu em 2008. Alberto Contador conquistou as edições de 2009 e 2010. Tony Martin venceu em 2011. Richie Porte, que está aqui nesta edição com as cores da Alfa, venceu em 2012. Tony Martin repetiria o triunfo em 2013. Michał Kwiatkowski venceu em 2014. Ele que é o ciclista em atividade com mais vitórias em prova, tem 2 vitórias na prova, tem 5 pódios finais e ainda 4 vitórias de etapa. O outro ciclista em atividade que tem 4 vitórias de etapa é André Greipel, o sprinter germânico que dispensa apresentações. 2015 e 2016 foram edições para Geraint Thomas, 2017 para Primož Roglič, ele que está aqui nesta disputa também, está em segundo lugar nesta edição virtual. Tadej Pogačar, o vencedor da Volta à França de 2020, conquistou a prova em 2019 e o ano passado Remco Evenepoel bateu Maximilian Schachmann e Miguel Angel Lopes. Portanto, como podemos ver, o palmarés da prova tem tido, nos últimos anos, nomes muito sonantes, mais do que nos outros anos, mais do que nas primeiras edições da prova. E nesse sentido, lancei a questão no dia de ontem: como é que uma volta regional, que é a volta ao Algarve, uma volta à região do Algarve, tem mais popularidade que uma volta a todo o território, neste caso a volta a Portugal. Como é que uma volta regional consegue ter mais popularidade que uma volta nacional? Para encontrarmos respostas a essas perguntas, temos a ajuda do Arthur Narciso, ele que é um conhecedor profundo do pelotão nacional. Boa tarde, Arthur. Por este desafio. Respondendo muito diretamente a essa pergunta, isso tem a ver com a pontuação de cada uma das provas. De facto, a prova do Algarve é uma 2.pro, é a prova mais bem classificada a nível nacional, que tem, entre vários aspectos, a forma como ela é organizada, todas as garantias que são dadas e também a estrutura que existe. Temos que entender que a hotelaria e as estradas permitem de facto chegarmos aqui a este ponto. Torna-se também bastante aliciante. É uma prova numa altura em que nós temos a maior parte das equipas do norte da Europa que procuram fugir do frio, e o Algarve, tendencialmente nesta altura do ano, apesar de hoje ser um dia de chuva, é bastante agradável para qualquer pessoa do norte da Europa, o que permite ter equipas muito bem cotadas a virem aqui ao Algarve disputarem esta etapa, que começou, como disse muito bem, em 1960, vencida nesse ano por um atleta das Águias de Alpiarça, um clube histórico do ciclismo nacional, e que, apesar de algumas interrupções, hoje está muito bem cotado e é muito apetecível a todas as equipas estarem presentes nesta prova. E essa questão que tu levantas, Arthur, que nós já tínhamos falado em parte no dia de ontem, pode vir também ao encontro daquilo que tu escreveste no teu artigo para o nosso site. O artigo chama-se Novos Andamentos para o Ciclismo Nacional e, a certa altura, o Arthur faz uma referência
há aquilo que poderia ser uma reformulação daquilo que é o calendário, numa altura em que vemos César Martins Gil a somar pontos importantes para a montanha. Ele somou, venceu esta quarta categoria, batendo o homem da LA e um dos homens da Oliveirense que está na fuga. Mas estava então a dizer que falavas no teu artigo de uma possível recalendarização do calendário para potenciar aquilo que nós temos. Não era de pensar reformar também, por exemplo, a volta a Portugal? Em termos de número de dias, em termos de onde está no calendário, portanto no final do verão, como é que se explica que as equipas portuguesas, cheguem à volta ao Algarve muitas vezes sem dias de corrida? Sem dúvida, sim, as equipas portuguesas muitas vezes chegam ao Algarve se calhar com mês e meio de estágio, ainda nem sequer fizeram um estágio de altitude para se prepararem para aquilo que de facto é as grandes intenções de qualquer equipa portuguesa, que é a volta a Portugal. Mas respondendo à tua questão, a volta a Portugal em termos de datas, a meu ver está bem posicionada, porque não vai tentar de forma nenhuma concorrer com uma prova World Tour, que são as mais vistas, e o ciclismo, ao contrário dos desportos, não tem bilheteira. E não tendo bilheteira, aqui o que é importante é ver visibilidade. E a volta a Portugal, nas datas que tradicionalmente são feitas, tem de facto uma grande visibilidade, não só para o português, mas também para o próprio imigrante. E é isso que faz, de alguma forma, os patrocinadores das equipas também financiarem as equipas, é ter atenção à visibilidade que as equipas têm. Agora, aquilo que, respondendo também à tua anterior questão, aquilo que é importante aqui se notar é que, de facto, as equipas precisam de mais provas em Portugal para mostrarem a camisola, porque eu, se for patrocinador, vou dar, vamos imaginar, 100 mil euros por um patrocínio, partindo do princípio que a camisola vai ser vista 20 vezes. Mas se houver o dobro das provas, estou a falar aqui em termos hipotéticos, claro, o patrocinador entende que há mais provas, há mais visibilidade, então aquilo que acontece é que também me faz sentido dar mais dinheiro. Porque eu ainda ontem, com o diretor de uma equipa, comentei, e passo aqui a publicidade, provavelmente a Cicasal, enquanto empresa de indústria de carnes, não seria o que é hoje com o apoio que deu à Cicasal na década de 90. E esse apoio e esse posicionamento permitiu à empresa ser o que é hoje, mas também permitiu, na altura, a Cicasal ter um centro de estágios e ser uma equipa portuguesa que foi à volta à Itália, foi a única equipa portuguesa que foi à volta à Itália, se não estou em erro, e participar Sim. também na volta à Espanha. Ora, o que nós aqui precisamos, em primeiro lugar, é de ter mais patrocinadores e mais apoios para chegarmos a bom porto. E também para responder aos patrocinadores, precisamos de mais provas. Tivemos provas míticas que, entretanto, acabaram, em parte por imposição do UCI, porque existem limites na dimensão das provas, mas também acredito que com um pedido de emissão especial de licença essa prova poderia continuar, que era a mítica prova do Porto de Lisboa. Era uma prova de um dia em que, de facto, são mais de 300 km, mas que marcava e tinha o seu impacto mediático e era sempre feito no feriado 10 de junho, ou tendencialmente por aí. E que tem um palmarés inacreditável. Tem um palmarés com os maiores nomes do ciclismo nacional, e para quem não sabe muito bem do que é que nós estamos a falar, talvez o mais parecido que haja hoje em dia seja o primeiro monumento do ano a Milan-San Remo. Mais coisa, menos coisa. Pronto. Sim, para quem não sabe do que estamos a falar. E que deixa muitas saudades, muitos daqueles que passaram pelo pelotão, muitas vezes retomam o tema da Porto Lisboa, que um dia tem que voltar. Um dia tem que voltar. Quase parece aquela história do Dom Sebastião, que um dia volta e depois nunca mais voltou. Pronto, infelizmente. Acredito que vá voltar. O ciclismo neste momento, como todo o país, como é óbvio, todo o mundo, não estão a passar por um momento fácil.
E o ciclismo principalmente também sofre com esta situação. Não há provas por razões sanitárias em Portugal. Hoje estaríamos em plena volta ao Algarve real, e tudo isso tem impactos. Ainda há pouco estavas a falar da questão de quem é que vai ganhar a etapa de hoje. Ao analisarmos hoje um pelotão, temos uma incógnita que é quem é que lidou melhor com esta questão do isolamento, do confinamento. Porque há atletas que podem lidar muito bem e há atletas que de facto isso lhes causou alguma fragilidade. E cria aqui uma incógnita interessante nas provas, porque nós sabemos como é que as pessoas se portavam até o início do ano passado em condições normais. Agora, em condições que não são normais, nós não sabemos como é que está a questão psíquica e física do atleta. Isso, principalmente a mental, conta muito, e se calhar nós desvalorizamos essa parte e deveríamos valorizar mais. Mais coisas que nós podemos fazer e tivemos no início do ano o Tom Dumoulin a abandonar o estágio da Jumbo-Visma para fazer uma pausa por tempo indeterminado. Já tivemos há uns anos o Marcel Kittel com a mesma situação e acabou por não voltar. Temos um atleta fantástico, que é o Esteban Chaves, que depois de uma morte de um elemento do staff técnico, nunca mais voltou a conseguir andar aquilo que andava. Temos ainda, por exemplo, o Mark Cavendish, que precisou de voltar à Deceuninck para voltar a sentir-se minimamente em forma, apesar da forma lá estar. E depois, claro, que temos que o confinamento não é só é toda uma questão psíquica agregada ao físico, porque há atletas que conseguiram, mesmo em confinamento, ir para estar a treinar. Houve outros que não conseguiram, mas se adaptaram bem aos rolos. Houve outros que não se adaptaram aos rolos, que não entendem nada dos rolos, nem dos Zwifts, nem nada disso. E portanto, hoje naquilo que nas provas que vamos tendo na vida real, temos sempre estas incógnitas. Numa altura em que faltam 45 km para o final, Gaspar Gonçalves da Mortágua venceu o segundo prémio de montanha aqui em Santa Marta. Em Alcoutine, o homem da LA, o Bernardo Silva, somou 6 pontos. A fuga já tem menos um elemento, um dos homens ficou para trás no final da quarta categoria, já foi alcançado pelo pelotão. Restam 2 minutos de vantagem a esta fuga, a fuga que tem praticamente o destino traçado. E pergunto-te, Arthur, em quem é que tu apostas para hoje? Se tivesse que fazer uma aposta, em quem é que tu apostavas aqui neste pelotão? Pode ser nacional ou não? Antes de responder a essa questão, eu vou fazer aqui uma observação. Eu há pouco vi aqui o Venceslau na fuga. Já esteve em fuga também. Já esteve em fuga no segundo dia e está aqui em fuga também. Exatamente. E não deixa de ser curioso, porque ele também é um bom sprinter, e hoje termos um sprinter em fuga não é muito habitual. Mas porquê é que isto acontece? Por aquilo exatamente que disseste há pouco, e muito bem, que é o facto das equipas portuguesas neste momento ainda não estarem no seu pleno de preparação, e aquilo que sucede é que acaba-se por alterar aqui um pouco as táticas. Eu não sei, e por vezes tenho aqui uns feelings. Eu acho que a Ineos hoje vai tentar posicionar bem as suas pessoas, e o Luke Rolf vai tentar apoiar o Ben Swift e vão tentar ganhar em contrarrelógio. É essa a minha sensação. A Ineos continua a estar muito bem apetrechada. Continuamos a ter uma Ineos e as restantes equipas cada vez mais, o que também, muito honestamente, não é bom para o desporto, seja ele qual for. Haver uma que domine e as outras não têm capacidade de resposta acaba por ser prejudicial ao espetáculo. Mas acho que a Ineos hoje é bem capaz de fazer aqui
mais um dia em que vão mostrar a camisola e vão vencer com o Ben Swift. Numa altura em que a Arquette tentou aqui fazer um aceleramento que não foi correspondido por mais nenhuma das formações, houve aqui um corte momentâneo, mas penso que já está tudo recomposto. A Jumbo-Visma está agora ao trabalho. 7 atletas ficaram para trás, numa altura em que o sexteto tem 1 minuto de vantagem, pouco mais que isso. E uma última pergunta, Arthur, muito rapidamente: o que é que se poderia fazer para esta situação se inverter, para as equipas chegarem aqui com alguns dias de corrida, nunca esquecendo que em janeiro acontecem os mundiais de pista, onde nós também temos tido resultados muito sonantes, portanto poderíamos fazer aqui um 2 em 1, resta saber como. Bem, a pista tendencialmente, isto não é uma verdade absoluta, tendencialmente os atletas de pista não procuram nem têm intenções de ganhar muito em provas de estrada. Se bem que há atletas que estão em provas de estrada e também fazem pista. Agora, um ciclista tem que optar na sua preparação o que é que tem que fazer. E o que é certo é que as equipas portuguesas, e eu até entendo, o seu foco é a volta a Portugal. E tendencialmente, um bom atleta, na melhor das situações, tem 2 picos de forma. E nós, para termos um pico de forma agora em final de fevereiro, teríamos que começar a preparação mais cedo e com outras condições que as equipas portuguesas não têm, porque as equipas estrangeiras fazem muito mais estágios fora do seu país, com outras condições que as equipas portuguesas não têm orçamento. Isto acaba por ser um reflexo da questão financeira. Claro. Mas, como é óbvio, são decisões das equipas que têm que ser tomadas e que muito dificilmente os aficionados do ciclismo iriam entender que a sua equipa favorita iria abdicar, por exemplo, de ter a equipa a lutar numa volta ao Algarve para depois não estar em forma na volta a Portugal. O público também acaba por mandar e as pessoas querem todas elas a sua equipa favorita a lutar na volta a Portugal, e essa é a realidade. Claro. Na altura em que vemos Lucas Postelberger aqui na frente, com os homens do ciclismo 24x24 bem posicionados, Pedro Andrade está aqui a abrir. Temos Pedro Andrade aqui na frente, vai abrir para Amar Antunes. Foi a participação de Arthur Narciso nesta emissão. Muito obrigado. Vamos então ao final da etapa. Vamos ver se é o Ben Swift a ganhar ou não. Vamos ver. Muito obrigado então e sempre às ordens. Foi Continuação. Vamos então ao final. Sprint muito renhido, mas vai ser para o Ackermann. Vai ser Ackermann. Ackermann a vencer com uma bicicleta de vantagem sobre Nasser Boani. Magnus Cort a fechar em terceiro, Jürgen Rollins quarto, Mike Tunison quinto, Michael Morkov sexto, Francisco Campos sétimo e Richie Porte ainda a fechar em nono, atrás de Juan José Lobato, Sérgio Silov da Loutano décimo, Richard Carapaz décimo primeiro, Geraint Thomas décimo segundo, Roglic décimo terceiro. Portanto, os homens da geral a chegarem bem posicionados, com destaque para, claro está, Richie Porte, foi o melhor dos homens à geral. Vamos então passar em revista o sprint final, assim que todo o pelotão chegar. Mas aqui homens atrasados. A parte final da jornada foi a um ritmo muito, muito elevado. Oscar Pellegrini da Feirense é o último a chegar, a fechar a 7 minutos. Vamos aqui ver o último quilómetro. Mike Tunison aqui a destacar-se, mas depois não há hipótese para... E esta não é a melhor das câmaras. Temos aqui Mike Tunison em destaque. Pascal Ackermann vem do lado contrário, lançado por um dos seus homens, e não dá hipótese nem a Boani nem a Tunison, com o Francisco Campos aqui muito bem, e o Richie Porte logo atrás de Francisco Campos,
que foi ultrapassado nos últimos metros por Juan José Lobato. Uma chegada compacta. Aqui a Tavira foram 193 km e 700 metros corridos a bom ritmo. A primeira parte com a fuga a ter dificuldades em formar-se, e nesta segunda parte com a Arquea a tentar fazer uma bordeaux sem sucesso. Vamos então ao pódio. Pascal Ackermann a vencer, já tinha vencido na primeira jornada, na chegada a Lagos. Soma aqui a sua segunda vitória e provavelmente volta à liderança da classificação por pontos. O líder da geral permanece Geraint Thomas à entrada da última jornada. Amanhã haverá a subida ao alto do Malhão. Primož Roglič segunda, 6 segundos. Richie Porte a 16. Carapaz a 47, já mais afastado. Vamos ver como é que estas contas ficam no final do dia da manhã. César Martins Gil recupera a sua camisola de melhor trepador. Estava na posse de Primož Roglič, mas os pontos que hoje somou na fuga foram importantes para chegar a este pódio, a reconquistar a camisola. Vamos ver se será o vencedor final. Pascal Ackermann volta então à liderança da classificação por pontos. Tem mais 2 pontos que Geraint Thomas e mais 3 que Primož Roglič. Provavelmente não será o vencedor final, atendendo a estas diferenças tão curtas entre os demais. Melhor jovem, Henrique Mas, com 7 segundos de vantagem sobre Daniel Martínez. Laurent de Plus já a 2 minutos. Gaspar Gonçalves fecha os 10 mais. O homem da Mortágua já a quase 6 minutos. E por equipas, temos na liderança a equipa Alfa com os mesmos 3 minutos de vantagem que tinha ao final do dia de ontem sobre a Ineos. A aposta do Arthur não foi visto sequer nos 20 primeiros. Ben Swift não sprintou. Se sprintou, ficou muito relegado para trás. Vamos ver agora na classificação final. Temos aqui a imagem de Ackermann a bater com mais de uma bicicleta de avanço Nasser Bouhanni. Foi o Luke Rowe a sprintar, não foi o Ben Swift. Ben Swift não se fez ao sprint. Ben Swift fechou apenas em 37º, aqui no meio de alguns portugueses. Hoje também estava à espera de um Daniel Freitas mais interventivo na parte final. Não apareceu sequer no sprint, o que não deixa de constituir uma desilusão. Estou aqui a ver onde é que ele fechou no dia de hoje. E fechou muito para trás. Holland Doyle aqui com Tiago Machado. Daniel Freitas, não há sinais de Daniel Freitas. Será que já passei? Onde é que terá terminado o homem da Mortágua? Daniel Freitas, o ciclista já praticamente trintão. Não, está aqui, 46º. À frente de Fausto Masnada. Portanto, algumas das apostas do dia de hoje desapontaram. E de que maneira? Amanhã teremos 174 km a ligar em Faro à subida do Alto do Malhão. Será um dia para todas as decisões. O vencedor da edição passada desta jornada está presente, Miguel Ángel Lopes. Estará na luta pela vitória, bem como o Geraint Thomas, que procura vencer pela terceira vez a volta ao Algarve. Richie Porte está a 16 segundos, ele que venceu em 2012. O vencedor de 2017, Primož Roglič, está apenas a 6 segundos, mas não vamos descartar alguma surpresa que possa surgir. Por hoje são as despedidas. Amanhã temos subida ao Alto do Malhão. Até lá, fiquem bem, fiquem com o ciclismo 24/24.